Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e este vídeo é a segunda parte do nosso projeto de calculadora. Na parte 1, que vou deixar aqui embaixo na descrição o link caso você não tenha assistido ainda, a gente criou uma interface gráfica com HTML e CSS de uma calculadora simples, do mesmo jeito que você tem no Windows. Nessa segunda parte, nós vamos programar toda a parte de comportamento, utilizando a linguagem JavaScript para fazer a calculadora de fato, fazer os cálculos, bem como outras funcionalidades aí necessárias para esse tipo de software. Então, se você gostou da parte 1, já deixa o seu like aí que eu tenho certeza que você vai gostar da parte 2 também. Então, vamos lá. Então, nós vamos criar uma função que vai ser o atualiza display, por exemplo, certo? O que essa função vai fazer? Ela vai receber um número, beleza? Aí ela vai carregar o input, vamos ver qual ID que eu deixei no input aqui. Tá input exemplo ainda? Vamos colocar input display. Então o ID do input lá de cima é input display. A minha função vai carregar o input display, certo? E aí nós vamos trocar o valor dele com base no que o usuário me passou. No botão que o usuário digitou. Perfeito? Aí esse atualiza display vai ser chamado por todos os botões de número. Então aqui, ó, o 7, o 8, o 9, o 4, o 5, o 6. Aqui é o 1, 2, 3 e o 0. Perfeito? Vamos ver se está funcionando. Quando eu digito 9, olha lá que bacana, vai o 9 lá para cima, vai o 4, vai o 5, vai o 6. Claro que uma calculadora não é assim que funciona, né? Eu tenho que poder digitar os números e ele ir colocando lado a lado. Mas a gente já está conseguindo avançar aqui, né, para ter o valor exibido lá em cima. Então, próximo passo. Quando eu digito um número, eu não posso sobrescrever o que está lá em cima. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que acrescentar, né, mais números conforme eu vou digitando. Então, o meu atualiza display, ele tem que fazer o quê? Primeiro, ele tem que pegar o conteúdo que já está lá em cima e aí anexar o número adicional que eu passei. Como é que a gente pode fazer isso? Por exemplo, com input.value mais número. Então, ele vai pegar o que ele já tem e juntar com o que veio. Ó, tem um 9, 5, 4, 1, 2. Reparem que funcionou, só ficou aquele zero no início ali que não precisava, né? Mas está funcionando. Ó. Eu posso ir adicionando números. Claro, chegou num limite aqui do display, né? Não vai conseguir exibir mais. Isso é um problema de calculadora, né? Geralmente as calculadoras limitam aí entre 8 a 10 dígitos, dependendo da calculadora, né? Mais baratinhas geralmente é 8. Por questões até de hardware também, né? Então o que a gente pode aqui só é verificar. Se começou com 0, se tem um 0, a gente pode sobrescrever. Tá? Como é que eu posso verificar? Se input.value for igual a 0, eu vou sobrescrever. Se não for igual a 0, eu vou acrescentar. Ó, tá em 0, né? Então, o primeiro número que ele digitar, ele tem que sobrescrever. Olha que bacana, sobrescreveu. Agora os demais, ele vai acrescentando. Perfeito? Então a parte do display, show de bola. Qual que é a próxima etapa agora? Eu tenho que poder fazer a operação, certo? A operação, eu tenho que capturar ela quando o usuário clica num botão de operação. Eu tenho que poder capturar ela. Certo? Então, como é que a gente vai fazer isso? Nós vamos precisar declarar uma variável aqui, vamos chamar de let operação. Ela vai começar com string vazia. Então eu declarei ela fora da função. Assim que a página carregar, essa variável vai passar a existir na memória do navegador, certo? E eu posso, dentro das minhas funções JavaScript, estar mexendo nessa variável. Programação JavaScript normal. Programação normal, na verdade. Certo? Aí, quando o usuário clicar num botão de operação, eu vou guardar aqui dentro qual operação que ele escolheu. Perfeito? Então, vamos clicar aqui, ó,
vamos clicar não, vamos declarar uma function atualiza operação. Aí eu vou passar uma operação OP para ele. E aí ele guarda o OP na minha variável. Perfeito? Então vamos lá. Atualiza a operação, ele vai ser chamada aqui na soma. Aí eu vou guardar o símbolo de mais. Aqui na minha subtração, eu vou guardar o símbolo de menos. Aqui na multiplicação, vou guardar o asterisco. E aqui na minha divisão, vou guardar a barra. E aí no igual, eu vou imprimir o que tem na operação. Vou botar aqui, ó. Resolver. Resolver, eu vou jogar o que tem na minha operação. Variável operação aqui. Esse resolver, a gente chama na igualdade. Beleza? Então ainda não está fazendo o cálculo, né? Por enquanto, o que eu consigo fazer? Eu consigo digitar números, e aí eu digito uma operação, por exemplo, soma, né? Eu cliquei aqui no mais, tá? Quando eu clicar no igual, ele vai aparecer a operação que eu escolhi. Ó, apareceu o símbolo de mais aqui. O que eu tenho que fazer agora? Depois que eu digito uma operação, eu tenho que digitar o próximo número, certo? Então, quando eu tiver digitado uma operação e eu voltar a digitar um número, eu tenho que atualizar o display de novo. Perfeito? Então, essa é a próxima etapa. Porque do jeito que está hoje, ó, eu clico na operação e eu continuo digitando o mesmo número. Então, vamos lá. Como é que eu sei que é hora de atualizar ou não o display? Se o número for igual a 0, né, eu sobrescrevo. Se não, eu acrescento. Certo? Mas, se eu digitei uma operação, eu também tenho que sobrescrever. Certo? Também tenho que sobrescrever. Então, quando eu atualizar a operação, além de pegar a operação, eu tenho que pegar o número que o usuário digitou, porque eu vou limpar o display. Então, aqui, eu vou declarar um let número 1, que vai ser 0 por padrão. E aí, quando eu atualizar a operação, eu vou guardar no número 1 o que tinha no display naquele momento. Como é que eu pego o que tem no display? A gente viu aqui, né, com o document getLength by ID, pego o input e tudo mais. Como a gente vai usar isso aqui muitas vezes, eu vou recortar isso aqui e deixar aqui também na raiz do script. Tá? Daí qualquer função aqui eu posso estar utilizando este input. Vou pegar o input.value e como eu quero um número, a gente usa aqui, por exemplo, um parseInt. Tá? Eu não vou fazer com ponto flutuante para não gerar complexidade demais para vocês agora. Então é só inteiro. ParseInt para converter para inteiro. Essa calculadora não vai ter casas decimais. Perfeito? Então aqui, pego o texto do número e converto para número de verdade, para a gente poder fazer o cálculo depois. Perfeito? Show. E daí aqui embaixo, se o input for 0, ele sobrescreve, certo? Então, eu posso, por exemplo, depois de atualizar a operação, jogar 0 ali no input. Tá? Essa é uma ideia, tem várias formas de resolver isso, tá? Mas eu vou jogar 0 no input para, né, a calculadora entender, então, que vai começar um novo número. Então, vamos ver se está funcionando. Tem várias formas de fazer isso, tá? Com certeza você vai encontrar outras maneiras até melhores, estou me preocupando mais aqui com a didática. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui, por exemplo, 85. Quando eu clicar em mais, ele vai salvar esse 85 na memória e vai limpar o display. Ó, foi isso que ele fez. Será que ele fez mesmo? Aqui no resolver, vamos mandar imprimir o número 1. É o número 1 só, tá bom. Então, ó, vou botar 85, mais, cliquei no igualdade, 85. Então, realmente está na memória dele aquele número. Então, o que eu tenho que fazer agora é, quando eu clicar em resolver, eu tenho que ler novamente o que está no display,
e calcular, com base na operação que eu tenho guardada e no número 1 que eu tenho guardado, a operação e dar o resultado para o usuário também no display. Perfeito? Então, vamos pegar o segundo número. Vai ter aqui ó, um número 2, que é o que está no display neste momento. E aí nós vamos fazer um número 3, por exemplo, que é número 1 e a operação em cima do número 2, certo? As operações, como são várias, eu vou fazer aqui com vocês um switch case. Um switch case é como se fossem vários ifs, né? A gente coloca o que a gente quer testar. Eu quero testar aqui a variável operação. Case, a operação for soma, o meu número 3 vai receber número 1 mais número 2. A gente usa um break para ele sair fora do switch. Case for uma subtração, vai ser uma subtração. For multiplicação, vai ser multiplicação. Se for divisão, vai ser divisão. Certo? E aí, eu vou jogar no display o resultado, que é o meu número 3. Será que é tão simples assim? Será que eu já finalizei ali o comportamento mais básico aí da calculadora? Vamos testar. Então lá, 85 mais 6 igual 91. Certo? Então, utilizando somente JavaScript client-side, a gente consegue fazer aplicações com comportamento, né, modificando elementos, lendo elementos, né, utilizando aí, então, o que a gente viu de DOM, né, de JS DOM. Perfeito? E eu poderia, né, fazer mais operações aqui, menos 65, 26, assim eu vou indo, vou encadeando as operações, ele vai continuar fazendo elas ad eternum, né? E o nosso C aqui, nosso botão de limpeza, é o mais simples de todos, né? A gente pega aqui, a gente pode chamar a função limpar, por exemplo, e a gente declara essa função limpar aqui embaixo, function limpar. O que ela vai fazer? Input value, joga um 0 ali, certo? E se quiser limpar, isso aqui vai limpar só o que estava escrito atual, né? Se você quiser limpar a memória também, você pode botar um número 1 recebe 0 também, é uma coisa assim. Se você quiser limpar tudo que estava na memória, né? Então, se eu tenho aqui um 85, clico no C, ele limpa. Beleza? Conforme o JavaScript de vocês for crescendo, só para a gente encerrar aqui, a última dica de hoje. Conforme o JavaScript de vocês for crescendo, isso vai ficar ruim de deixar na página aqui. A página vai ficar muito grande, certo? Aí convém vocês criarem um arquivo JavaScript. A gente pode criar um arquivo aqui, por exemplo, funções.js. Aí eu trago minhas funções todas para cá. Vamos recortar aqui todo o nosso código. Todo o código do script. Colo aqui. Beleza? Então, só copiei e colei. E aí, na minha página, ao invés de eu ter todo aquele código aqui, eu posso ter a tag script, né, com a propriedade src apontando para o meu arquivo. Funções.js. Aqui eu só chamei o nome do arquivo que está na mesma pasta, né? Senão eu teria que passar o caminho até a pasta. Então, isso aqui vai carregar esse arquivo JavaScript e, na prática, o resultado vai ser o mesmo que antes. Tá? A diferença é que fica mais organizado. Mas, na prática, o resultado aí vai ser o mesmo, ou quase, né? Não pegou aqui a minha tag. Acho que ele quer que eu feche assim. O branquinho no VS Code ali. Exatamente, tá? Então, aqui o Chrome, ele me xingou que eu fechei a tag script assim, ó. O VS Code, ele deixou mais claro esses dois campos, dizendo que eu tinha errado aqui o fechamento da tag. Tá? E daí minha página não funcionou os códigos JavaScript. Deu erro de carregamento. Ó, inclusive aqui no console, ó, do Chrome, você vê que deu erro de carregamento. Tá? Então isso aqui foi porque eu fechei assim, a tag script tem que fechar assim obrigatoriamente. Porque manda a especificação, tá bom? A especificação diz que você não pode
Você tem que fechar ela em 2 pedaços, não pode fechar nela própria. Show? Beleza. Então isso aqui vai ter o mesmo efeito do que todo aquele código que estava aqui, a diferença é que eu separei em arquivos. Então, falando de boas práticas, o ideal é arquivo HTML tem só HTML. Quer colocar CSS? Cria um arquivo CSS para isso. Quer colocar JavaScript? Cria arquivo JavaScript para isso. Essa é a boa prática, essa é a recomendação. E aí, conseguiu finalizar sua calculadora? Deixa aí nos comentários o que você achou desse nosso projetinho, se você conseguiu fazer, se você inventou alguma coisa diferente, ou caso tenha tido qualquer dificuldade, deixa aí embaixo nos comentários também que eu respondo todo mundo. Agora, se você gostou, eu vou pedir para você deixar o seu like em retribuição aí pela aula e vou recomendar que você se inscreva no canal para não perder as próximas lições que saem por aqui semanalmente sobre programação, principalmente para a web. Beleza? Então um abraço e até a próxima. Valeu!